econômica, a exemplo de outros estados, Paraná acaba com a licença-prêmio dos servidores para implantar a licença capacitação. Senado aprova projeto de lei que garante a distribuição de parte do bônus de assinatura do leilão de campos excedentes do pré-sal a estados e municípios. Hoje nós vamos trazer dicas de economia, de energia, nos meses mais quentes do ano que estão chegando. O Ministério da Agricultura autoriza o Paraná a deixar de vacinar bois e búfalos contra a febre aftosa. A decisão dá mais credibilidade ao Estado, que poderá aumentar agora o comércio dessas e de outras carnes também. Nesta edição, você acompanha o encontro de hoje do Papa Francisco com fiéis no Vaticano e fica sabendo ainda que o presidente Bolsonaro decidiu destinar verba pública para um hospital na Bahia que faz parte das obras sociais da Irmã Dulce, que acaba de ser reconhecida como santa pelo Vaticano. O JBN de hoje está apenas começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Foi aprovado ontem, por unanimidade, no plenário do Senado, o projeto de lei que garante a distribuição a estados e municípios de parte do bônus de assinatura do leilão de campos excedentes do pré-sal. O projeto já havia sido aprovado na parte da manhã pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Agora, o texto terá que passar pela sanção presidencial para então passar a valer. O projeto destina 30% do que a União arrecadar no leilão aos entes federados. Estados e o Distrito Federal ficarão com 15%, ou 10,9 bilhões de reais se todos os campos forem leiloados, e os municípios com os outros 15%. Nunca aconteceu na história do Brasil você ter a distribuição de recursos do jeito que está sendo feita. Nós temos que ser verdadeiros. E essa é a primeira sessão onerosa e é o primeiro recurso que o Congresso Nacional está passando diretamente para... E quem iniciou isso, apesar de divergir de muita coisa, tem que se dar o valor a quem começou com essa discussão. Se chama o ministro Paulo Guedes, que erra ao dizer menos Brasília, mais Brasil. Ele tem que dizer menos União e mais Brasil, porque Brasília também precisa da ajuda e desse recurso e precisa bastante. O rateio entre as prefeituras seguirá os critérios do Fundo de Participação dos Municípios, que considera parâmetros como a desigualdade regional e a renda per capita para beneficiar as populações com menor índice de desenvolvimento. Já o critério de distribuição para os estados foi o ponto que demandou o maior esforço dos parlamentares por um acordo. Durante a votação em plenário, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, voltou a defender a emenda para compensar os estados do Norte e do Nordeste, além do Distrito Federal, pelas perdas com o novo critério. Para isso, a emenda previa a retirada de mais de 3% da parcela da União para que os recursos fossem distribuídos nessas regiões. Para grande parte dos senadores que se pronunciaram sobre o texto aprovado, apesar de não ser ideal, foi o possível a ser feito agora. O líder da minoria, o senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, defendeu o fim da isenção a petroleiras, que, segundo ele, já chega a R$1 trilhão. De acordo com o senador, sem as isenções aprovadas pelo governo, ainda de Michel Temer, haveria 338 bilhões de reais a mais para os estados e os municípios. Ainda na visão de Randolph, a distribuição dos recursos não é uma bondade do governo atual, e sim o cumprimento do que determina a Constituição. O dinheiro a ser repartido é uma parte do chamado bônus de assinatura do leilão, que totaliza mais de 106 bilhões de reais. Esse valor foi acertado pelo governo em abril. Firmado pela Petrobras e a União em 2010, o contrato de cessão onerosa garantia à estatal explorar 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal pelo prazo de 40 anos. Mas novas sondagens descobriram que a reserva tem potencial para cerca de 15 bilhões de barris. É o excedente que será licitado.
O bônus será pago em 2 parcelas pelos vencedores do leilão, uma neste ano e outra em 2020. Do total, 33,6 bilhões de reais ficarão com a Petrobras em razão de acordo com a União para que as áreas sob o seu direito de exploração possam ser licitadas. Do restante, 72,9 bilhões aproximadamente, 15% ficarão com estados, 15% com os municípios e 3% com o Rio de Janeiro. Os outros 67% ficarão com a União, cerca de 48,84 bilhões de reais. Que serão distribuídos para todos os 26 estados, para o Distrito Federal e para os 5.570 municípios brasileiros que aguardam ansiosamente há muitos anos pela descentralização dos recursos que ficam centralizados no governo central, porque a vida das pessoas acontece aonde elas vivem. E elas vivem nos municípios, nos distritos, nas localidades e nos bairros desse grande país chamado Brasil, que nós temos a honra e o privilégio de representar aqui no Senado Federal. O senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, afirmou que mais de 70% dos municípios fecharam as suas contas no vermelho no ano passado. Os prefeitos, segundo ele, enfrentam dificuldades até para pagar as folhas de pagamento e comprar merenda escolar. Eu quero aqui parabenizar essa casa. Hoje nós demos aqui um passo muito importante e significativo para valorizar o municipalismo brasileiro. O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, também destacou as dificuldades dos prefeitos e lembrou que é nos municípios que acontecem verdadeiramente as políticas que beneficiam a população. Ontem foi dia de polêmica na Assembleia Legislativa do Paraná. É que os deputados votaram e decidiram pelo fim da licença-prêmio para implantar, então, a licença-capacitação para os servidores do Estado. A decisão veio de encontro com a escolha de outros estados, como o Rio Grande do Sul e a Bahia, que extinguiu por completo a licença remunerada já no ano de 2015. Do lado de fora, a fila para acessar a Casa de Leis do Estado. Dentro, nas galerias, manifestações contra o projeto de lei que acaba com a licença-prêmio e cria a licença-capacitação. A terça-feira foi de embates na Assembleia Legislativa do Paraná. A votação do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo causou discussão entre a base do governo e a oposição e ânimos exaltados de servidores que foram acompanhar o posicionamento dos deputados. A sessão chegou a ser interrompida por alguns minutos. Quando as atividades foram retomadas, mesmo com votos contrários de alguns deputados da base governista, a ampla maioria dos legisladores optou pelo fim da licença-prêmio. Essa lei passa a valer a partir dos 90 dias, portanto não é automático a validade, porque nós tínhamos muitos casos de alguns funcionários que estavam para vencer. Segundo, nós diminuímos o número de horas dos cursos, de 140 para 90 horas. Uma redução significativa que vai possibilitar com que todos possam ter o seu descanso e ao mesmo tempo fazer os cursos. E a outra, ela possibilita que os entes do Estado possam oferecer esses cursos. Como, por exemplo, a escola de polícia tem condições de oferecer, sem custo algum, aos funcionários, tanto a de polícia civil quanto a de polícia militar. Nós buscamos, com essas emendas, abrir mais o leque e as possibilidades de que os funcionários possam usufruir da licença e, ao mesmo tempo, ter a sua capacitação. Com a aprovação do projeto de lei, futuros servidores públicos do Estado não terão direito ao benefício. Aqueles que já completaram 5 anos de trabalho e solicitaram a licença-prêmio poderão usufruir o período. Quem ainda não completou 5 anos, quando acumular esse tempo, poderá solicitar a licença-capacitação, desde que comprove que o período será usado para a realização de curso na área em que atua. Primeiro, pelos valores que foram apresentados como sendo a justificativa para que nós tivéssemos o fim da licença especial, 2 bilhões e 900 milhões, que em nenhum momento se disse de onde viriam, quantos eram, quem eram. Segundo, que as emendas todas que foram apresentadas, na prática, não alterem absolutamente nada o projeto, ou alteram muito pouco, 90 dias na prática, para que ele venha a vigir. E terceiro, que a licença capacitação, por isso nós votamos contra, que se pretende implantar agora, ela cria tantos obstáculos que na prática ela vai acabar ficando inviável.
As licenças prêmio, também conhecidas como licenças especiais, são folgas remuneradas cedidas aos funcionários públicos após determinada quantidade de anos de serviço. Cada unidade da federação aplica regras próprias. O Paraná é mais um estado do país a acabar com a licença prêmio de servidores estaduais. O Rio Grande do Sul também substituiu o benefício pela licença capacitação. Já a Bahia, em 2015, extinguiu por completo a licença remunerada. Polêmica, né? Olha, o Instituto Peito Aberto, que trabalha com mulheres e famílias que são acometidas pelo câncer, promoveu um aulão fitness para motivar essas pessoas a lutar pela vida. A atividade reuniu aproximadamente 300 pessoas em Paranaguá, no litoral do Paraná. Além, é claro, de praticar exercícios e manter uma vida mais saudável, elas também ajudaram o Instituto Peito Aberto. O câncer, ele não tem idade, não tem rosto. Então, além de lembrar que a prevenção é o melhor meio de poder cuidar de tudo isso, a força que essas mulheres têm. Isso é incrível. Delas deixar esse momento que elas têm, que é tão dolorido, é tão a flor da pele, e mostrar para os outros que isso pode ser uma força. Então isso é incrível. E aliado com a atividade física a gente vai, né? Então, só sucesso. Pra gente, na verdade, é prestigiar essa garra tudo, entender que na vida aqueles momentos difíceis servem pra gente como aprendizado, pra gente evoluir como pessoa e poder ajudar o próximo. Então, na verdade, é prestigiar essa história toda que o Instituto Peito Aberto tem e poder também, de alguma forma, contribuir, né? Aproximadamente 300 mulheres participaram do aulão fitness do Instituto Peito Aberto. A atividade abre oficialmente o Outubro Rosa do Instituto. O Instituto não seria nada se não fosse os nossos voluntários e os nossos parceiros, né? Então, a parceria de muitas empresas, de muitas pessoas, das meninas que compraram os kits, né? Foram 300 kits vendidos. Então, tudo isso é que faz a história do Instituto e faz com que cada ano a gente consiga acolher mais mulheres e aumentar cada vez mais os nossos projetos. Cada mulher pagou R$50 para participar desse aulão fitness e todo o dinheiro arrecadado com o evento será destinado para as ações do Instituto Peito Aberto. O aulão foi voltado para pessoas de várias idades. E tão importante quanto a atividade em si é a possibilidade de despertar nessas mulheres a consciência da prática de atividades físicas como forma de prevenção. A atividade física ela vem para somar, né? Para fazer com que as pessoas tenham esse pensamento do quão importante é a prática da atividade física, seja ela uma caminhada, um aulão fitness, musculação, pilates, porque tudo isso vem para fazer com que não desenvolva obesidade, pressão arterial alta, diabetes e tantos outros problemas que vêm adquirir com o passar do tempo. Nós pensamos assim, bom, vamos pegar um sabadão, juntar todo mundo, trazer uma galera que não treina, que às vezes nunca fez e fica estimulada por ser um aulão solidário, né? Tem muita gente conhecida e trazer eles para nós. Né? Então, o que eu e a Paty pensamos? Vamos motivar essa galera e talvez dar um start para que eles comecem, né? Fotografias de mulheres que superaram o câncer de mama foram expostas na entrada do evento. A Mara ficou bem feliz com o registro do momento em que doava amor e atenção a uma das mulheres atendidas no Instituto. E o nosso maior papel hoje é trabalhar também com prevenção, né? Mas o nosso maior trabalho no Instituto, com certeza, são as vidas que lá chegam necessitando de todo carinho. E no dia a dia, né, é isso que a gente faz mesmo, né? A gente recebe pessoas lá que chegam já até com o exame na mão, chorando. Isso é doloroso, mas também nós estamos lá para fazer, né, e dar esse primeiro abraço. E se por algum motivo você não pôde participar do aulão fitness, não se preocupe. Outros eventos acontecerão ao longo do mês de outubro. Agora, caso esteja na dúvida se vale ou não a pena aderir à causa, escute o recado da Fernanda e participe dos eventos do Instituto Peito Aberto. A autoestima, a vida e essa energia que reúne toda essa mulherada no Outubro Rosa é maravilhoso, né? E eu estou sempre aí nessas causas e eu participo de todas e não me arrependo. E todas que puderem, venham conosco, porque quem começa uma vez não para mais.
aí foi feito o convite para participar dos eventos do Instituto Peito Aberto em Paranaguá, né, pessoal? Mas todas as cidades do país estão promovendo alguma ação em alusão ao Outubro Rosa. Então procurem na sua cidade para participar também. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o próximo, com certeza também. O Porto de Paranaguá, que agora tem a administração descentralizada do Paraná, ou seja, própria, deve aumentar em 14% no último trimestre deste ano o volume de exportação de granéis. Essa é uma meta e uma marca importante não só para o estado, mas para todo o país também. Aproximadamente 2 milhões de toneladas de granéis por mês. Essa é a média de volume esperada de movimentação no Porto de Paranaguá a partir de outubro até o último mês do ano. Soja, milho, farelo, açúcar, tudo isso está em alta no mercado internacional, o que faz com que o segundo maior porto da América Latina aumente as exportações desses produtos. Existe essa previsão que dá pelo menos 2 milhões de toneladas mês e é um volume de carga perfeitamente factível para a estrutura que o Porto de Paranaguá hoje tem no corredor de exportação. A estimativa foi realizada a partir da movimentação média dos 11 terminais interligados ao corredor de exportação. Um fator que tende a ajudar o porto é o embate comercial travado entre os Estados Unidos e a China. O país norte-americano deve impor tarifas adicionais aos produtos chineses, o que tende a aumentar a demanda dos produtores brasileiros. A expectativa de movimentação de granéis para exportação no último trimestre deste ano é 14% maior do que o total movimentado no mesmo período do ano passado. Enquanto que nos 3 últimos meses de 2018 foram exportados 5,2 milhões de toneladas entre soja, milho, farelo e açúcar, a estimativa no trimestre final deste ano é de 6,12 milhões de toneladas. Mas para que essa marca seja alcançada, o tempo tem que colaborar. Depende de fatores climáticos também, né? Eu dou um exemplo de setembro, nós tivemos mais de 10 dias de chuva. São dias onde não se coloca um grão no porão. Simplesmente os porões dos navios fecham, né? Então, setembro foi influenciado também pelo clima adverso para esse tipo de carregamento. Claro que influencia bastante e nós contamos aí com uma média de 2 milhões de toneladas por mês, mas contando já que teremos alguns dias onde não poderemos embarcar absolutamente nada. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e na volta a gente fala dos gastos com a energia. Veja dicas de economia para você não levar um susto com as faturas dos meses mais quentes do ano por causa dos equipamentos como ar-condicionado. Nós já voltamos. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência em todo o país. O consumo de energia aqui no Brasil cresce nos meses mais quentes do ano, especialmente em áreas em que o calor é mais predominante, como no litoral. E este aumento se deve ao uso de alguns equipamentos, como os aparelhos de ar-condicionado, que consomem bastante luz. Por isso, é preciso tomar algumas precauções para evitar sustos na hora em que a fatura chegar em casa.
A estação mais quente do ano cada vez mais se aproxima e com ela a dor de cabeça dos consumidores ao olhar o valor da conta de energia elétrica. Com a chegada do verão, as pessoas utilizam aparelhos elétricos com mais frequência, como ventiladores e ar-condicionado. Principalmente se as pessoas tiverem aparelhos de ar-condicionado em suas residências, o que é bastante comum no litoral. Então, o uso desses aparelhos ele vai trazer um consumo maior, consequentemente um valor de fatura maior. Equipamentos aí nem tão comuns, mas que também trazem algum consumo maior nessa época do ano, são motores de piscina, para limpeza de piscinas. Então, várias residências aqui no litoral possuem piscina, às vezes spa ou hidromassagem, então esses equipamentos são usados com maior frequência, podendo ocasionar um maior consumo de energia elétrica. Além da chegada do calor intenso, o período é marcado pelas férias escolares, o que contribui para que as pessoas passem um tempo maior dentro de casa e utilizem eletrodomésticos com mais frequência. Desse modo, o valor da conta, consequentemente, acaba ficando mais elevada. Para que as pessoas não se assustem com a fatura no final do mês, a Copel realiza campanhas educativas durante o ano todo. Durante todo o ano, a Copel ela tem por hábito, é um costume da empresa alertar a população em geral de como usar a energia elétrica com eficiência. Então ela tem veicula spots em rádios, às vezes meio impresso, pela internet. Então são informações que devem chegar ao nosso consumidor alertando de como usar a energia elétrica com eficiência. O ar-condicionado é o maior vilão dos consumidores. Com as altas temperaturas no litoral do Paraná, impossível abrir mão da utilização do mesmo. Porém, há outros equipamentos que entram na lista dos que podem ser evitados. Ferro de passar, então a gente sempre recomenda um acúmulo maior de roupas, para que você ligue o ferro com menos frequência. Todos os aparelhos que têm resistência, eles têm um consumo elevado de energia elétrica, fornos elétricos, churrasqueiras elétricas, e tudo que for possível fazer para que haja um consumo eficiente, inteligente da energia elétrica. Então, desligar equipamentos que não estão sendo utilizados das tomadas, usar lâmpadas de LED, são lâmpadas mais eficientes, mais duráveis, que consomem muito menos energia elétrica. Então, esses seriam os conselhos para a população residencial que queira economizar energia elétrica. Então, para não tomar um verdadeiro susto ao receber a fatura da conta de energia elétrica, o jeito mesmo é prevenir. É isso mesmo, Olha, o Paraná deixará de vacinar os rebanhos de bovinos e búfalos contra a febre aftosa a partir de 31 agora de outubro. A suspensão da vacinação foi autorizada por uma instrução normativa assinada ontem pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. E o governador do Paraná também participou dessa ação, que você entende melhor agora na reportagem. A medida que proíbe o uso e a comercialização da vacina no Paraná a partir do final deste mês atende o compromisso do Estado de conquistar o status de área livre da aftosa. O fim da vacinação dará início à campanha de cadastramento obrigatório de um rebanho estimado em 9.200.000 cabeças, com vigilância sanitária redobrada. Com a medida, o Paraná atinge um novo patamar sanitário no agronegócio mundial, permitindo assim que os produtores do estado conquistem novos mercados nas cadeias de todas as carnes. Uma abertura de mercado, na realidade. Então, nós temos que estar preparados para atender a demanda internacional. E a condição de livre de aftosa sem vacinação nos abre novos mercados importantes, não só para carne bovina, mas para principalmente suína e também de aves. Então isso, hoje, os três setores representam 22% do valor bruto da produção e tende a crescer muito. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade e é o momento certo.
Cerca de 65% dos países não compram carne suína do Paraná em função da vacinação contra a aftosa. O agronegócio é uma das maiores vocações paranaenses. A conquista deste novo status é o resultado de um trabalho integrado e de uma mudança cultural com os produtores. Para a ministra Tereza Cristina, o Paraná inaugura uma nova fase na era sanitária no país. Esse é o primeiro passo, temos outros a seguir, mas é um ótimo começo para quem não estava no primeiro bloco. O Paraná hoje, além de estar no primeiro bloco, é o primeiro a fazer a retirada da vacina. Para mercado. O mercado vocês vão ver principalmente suínos e aves, onde esse impacto é enorme, né? O Paraná ele passa para um outro patamar assim que ele concretizar essa retirada, porque os mercados de suíno e principalmente de suínos, eles buscam sempre o estado vizinho de Santa Catarina por estar livre já há mais de 10 anos sem vacinação, livre de aftosa sem vacinação. Então o impacto é esse, é atingir mercados muito mais exigentes do que outros. Não é o caso da bovinocultura, que ainda tem um caminho a seguir, mas para a suinocultura ele é fundamental. E aí o Brasil, que hoje tem uma oportunidade gigante, com os problemas que a China vive, de ser um grande exportador, não só para a China, mas para outros países também, eu acho que o Paraná dá um primeiro passo. A nota oficial do Ministério colocada hoje, em setembro de 2020, o Ministério solicita à OIE o nosso reconhecimento internacional. Então, nós estamos acreditando que em setembro de 2020, o Paraná é declarado pelo Ministério da Agricultura, em nível de Brasil, que nós somos livres de febre aftosa sem vacinação. E em maio de 2021, para coroar toda essa questão da retirada da vacinação, o Paraná recebe o certificado internacional na OIE, que diz estado livre de febre aftosa sem vacinação, e a partir dali eles poderá vender a sua carne suína para 65% do mercado que não compra hoje. Segundo Norberto Ortigara, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, o Paraná se preparou para este momento com georreferenciamento de todas as propriedades rurais, também com a constituição de um fundo para um eventual sacrifício sanitário e a melhoria da vigilância sanitária. Nós chegamos a ter no Paraná mais de 10 mil focos ativos nos anos de 70, 80. E por uma estratégia técnica, né, de vacinar, de vigilância permanente, nós reduzimos a enfermidade a zero. Não temos tido nenhum caso clínico, subclínico, não temos tido evidência da circulação viral dos 3 vírus dessa enfermidade no nosso território. Aliás, o Brasil inteiro está livre da doença, né? Grande parte ainda com vacinação. Então foi um trabalho da equipe da Secretaria de Agricultura, todos os técnicos, o secretário Norberto Ortigara convocou uma equipe, um exército de pessoas para construir esse ambiente de qualidade de sanidade animal. Também foi feito todo um trabalho cultural com os produtores. A partir de hoje, a pecuária paranaense passa a ter um novo patamar. Nós vamos resgatar a produção de bezerro, nós vamos melhorar a genética animal da nossa pecuária, nós vamos ampliar o número de granjas de suínos, de granja também da avicultura, de piscicultura. Então o Paraná, que já é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, passa hoje a ter um selo sanitário muito forte para o mundo, né? A campanha de vacinação contra a febre aftosa será substituída pela campanha de atualização do rebanho. A medida acontecerá 2 vezes por ano, nos meses de maio e novembro, e ficará a cargo da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Estudar um outro idioma, todo mundo sabe que significa um diferencial a mais no currículo, não é mesmo? Mas como fazer quando as finanças estão curtas e não se tem como pagar por essas aulas? Veja só esse exemplo que vem de Paranaguá. Um professor de inglês está ensinando gratuitamente a língua para estudantes de baixa renda. Professor há mais de 20 anos, o seu Mauro desde os 5 foi incentivado pela mãe a aprender inglês. Ele que morou e estudou nos Estados Unidos, hoje compartilha o conhecimento durante as aulas. Essa herança eu posso dizer que é da minha mãe. A minha mãe é filha de alemães e de portugueses. E ela, quando eu era criança, ela me matriculou numa escola americana de inglês. Com uma idade dos 5 anos de idade, a partir dos 5 anos.
Então, eu posso dizer que quando eu tinha 12 anos de idade, eu já falava bem inglês. De olho na apostila e atenta ao professor, a Patrícia, que está desempregada, se dedica para aprender. Ela estuda o idioma há aproximadamente 1 ano e meio e vai incluir o item no currículo profissional. O mercado hoje em dia está bem competitivo, né? E se você tivesse mais qualificação e você falar fluente um idioma, ajuda ainda mais, né? A conseguir assim, uma colocação, até mesmo por nossa cidade ser portuária. E as empresas, hoje em dia, elas querem diferencial, né? E a língua inglesa, além de ser uma língua universal, em todos os lugares é bem aceita e você tem ótimas oportunidades. Que é importante aprender um segundo idioma hoje em dia, todo mundo já sabe, não é mesmo? Mas isso vai além. Pesquisas apontam que o salário de quem fala um segundo idioma pode ser até 30% maior. Com o foco na qualificação e com o baixo investimento feito no curso, a Patrícia faz planos para voltar ao mercado de trabalho e de olho no salário. Conhecimento agregado significa mais dinheiro no fim do mês? Com certeza. E emprego também, né? É isso aí, né? Veja depois do intervalo que o presidente Jair Bolsonaro vai destinar verba pública para o Hospital Santo Antônio, que faz parte da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, a santa brasileira canonizada pelo Vaticano no último domingo. A gente já volta, é um instante só. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Estamos de volta com o JBN para todo o país. O Papa Francisco deu continuidade hoje ao ciclo de catequeses sobre os Atos dos Apóstolos na audiência geral com os fiéis no Vaticano. Hoje o encontro teve como tema Deus não faz diferença entre as pessoas. O Papa Francisco começou o seu passeio com o Papa Móvel pela Praça São Pedro 20 minutos antes do previsto e, como sempre, cumprimentou um grupo de crianças e, ao final do trajeto, saudou este grupo que veio da Indonésia e que o esperava com entusiasmo na primeira fila. Durante a catequese, o Santo Padre refletiu sobre um feito que mudou o futuro da Igreja. Relembrou o momento em que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho aos judeus. Francisco explicou que, graças a este episódio, a Igreja compreendeu melhor que a pureza de uma pessoa não depende da sua origem, e sim do seu coração. É necessário mirar a intenção do coração, porque só de dentro do coração nasce a impureza. O Papa explicou que descobrir essa realidade foi fundamental para que Pedro não perdesse a sua pregação aos pagãos na primeira comunidade cristã. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres. Ao final da cerimônia, o Papa recordou que há 41 anos foi escolhido o pontífice João Paulo II. Durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro saudou o trabalho social da Irmã Dulce, canonizada no último domingo, em uma cerimônia conduzida pelo Papa Francisco no Vaticano. Ela se tornou a primeira santa brasileira oficial. Primeiramente, nós temos uma santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres, e o que fica da obra dela é a nós tentarmos ser, pelo menos um dia por ano, ser o que foi Irmã Dulce.
uma mulher que levou esperança para muita gente, com seu sacrifício, com a sua abnegação, com seu determinismo, e levou o bem, tirou as dores e curou muita gente com o seu trabalho. Mas estamos muito felizes com esse momento. Afinal de contas, uma parte considerável da população brasileira é católica e a grande parte da população é cristã. Na solenidade, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou uma portaria que autoriza o repasse de 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, que faz parte da Associação Obras Sociais Irmã Dulce. A unidade de saúde é considerada o coração das obras sociais da Santa e fica em Salvador. Nós sabemos do tamanho da filantropia brasileira. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras, senador Harold, e que precisam de mais recursos, que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade. O recurso federal será destinado ao custeio de estudos e pesquisas em saúde, à manutenção e reforma do hospital também e ainda à capacitação de recursos humanos. Atualmente, o complexo hospitalar realiza mais de 2 milhões de atendimentos por ano pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao todo, o Hospital Santo Antônio dispõe de 954 leitos, que registram uma média de 17 mil internações e 12 mil cirurgias anuais. Além de um centro de tratamento intensivo, o hospital oferece um atendimento em 17 especialidades. A unidade também é referência em reabilitação física, intelectual, auditiva e visual, e ainda na desintoxicação e no tratamento de usuários de álcool. Por mês, são realizados 9.300 atendimentos para o tratamento do câncer. Além do atendimento em saúde, o Hospital Santo Antônio atua no ensino em saúde, com oferta de residência médica e multiprofissional e ensino de enfermagem. A obra, ela vem junto ao Sistema Único de Saúde, presidente. Ela é uma obra cujas raízes datam de 1949, quando a Irmã Dulce improvisou no galinheiro do convento um espaço, doutor Ovando, aonde ela acolheu os primeiros 70 doentes, à revelia de todos. E depois foi gradativamente, com o apoio do povo da Bahia e com o apoio da sociedade baiana, construindo essa obra que hoje se constitui numa das maiores obras de saúde da região norte e nordeste. Em Trindade, a capital da fé de Goiás, a construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno avança a cada dia. Neste momento, a construção já está com cerca de 10 metros de altura. E a nossa equipe foi até lá para mostrar o andamento de toda a obra. A construção da nova Casa do Pai está seguindo conforme o planejado. Por aqui o espaço tem ganhado forma. Nossa obra hoje se resume em execução de estrutura de concreto armado. Então o trabalho a princípio é de carpintaria e armação. É a execução da montagem, de armação dos elementos estruturais, forma e a concretagem. A obra já alcança uma altura de cerca de 10 metros, permitindo que os romeiros que visitam Trindade tenham uma dimensão de tudo que está sendo construído. Estamos no piso ainda, mas nos próximos meses vamos avançar nesse pavimento e também construir os pilares e vigas que vão fazer o pórtico para suportar a cobertura da igreja. Então, no final deste ano, ainda a gente vai ver alturas superiores a essa. Para que o novo Santuário do Divino Pai Eterno possa ser concluído para receber romeiros de todos os cantos do país, é fundamental o trabalho em equipe. Aqui os colaboradores são divididos por áreas e cada um é preparado para que o serviço saia em perfeito estado. O Romário, por exemplo, é ajudante e está atento a cada detalhe. Minha função de ajudante é ajudar as outras equipes, né? Que nem carpinteiro, nem pedreiro. Aí fica um pouco ali no almoxarifado e depois também vai ajudar no campo, né? Para quem trabalha aqui, fazer parte de uma obra tão grandiosa é motivo de orgulho. Para mim é uma honra, né? Estar aqui dentro trabalhando e fazer parte da equipe que
vai construir a nossa igreja aí do Pai Eterno. Por aqui tudo é pensado para que os resultados sejam sempre positivos. A questão de segurança mesmo tem uma atenção especial. Por isso, todos os colaboradores usam equipamentos de proteção, seja individual ou coletivos, no canteiro de obras. E é assim que a nova Casa do Pai vai criando forma e fica cada vez mais próximo o dia de realizarmos o sonho de ver tudo finalizado. Vai ficar grande essa igreja, hein? Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8 da noite. Até lá, então.